Muito bem, meus caros. Nessa videoaula a gente vai fazer uma discussão sobre o estudo analítico. Como eu disse na videoaula anterior, o objetivo desta é a gente aprender a caracterizar as imagens, mas de uma forma diferente, através de alguns cálculos aliados à adoção de algumas regras de sinais. Aqui eu tenho representado previamente um objeto que foi colocado diante desse espelho esférico côncavo que produz uma imagem nesta posição. Primeiramente, esse objeto está a uma determinada distância do vértice desse espelho e a distância esta vai ser representada pela letra P. P é a distância do objeto até o espelho, até o vértice desse espelho. Essa imagem também está a uma determinada distância do vértice desse espelho, distância esta que vai aqui ser representada por P'. P' é a distância da imagem ao vértice do espelho. Nós temos ainda aqui a ser registrado o F, que é a distância do foco ao vértice do espelho. A distância do foco até o espelho é chamada de distância focal. Tomem cuidado. Foco é uma coisa, distância focal é outra. Foco é um ponto, distância focal é uma distância desse ponto ao vértice do espelho. Da mesma forma, o centro de curvatura está a uma certa distância do vértice desse espelho e a distância do centro de curvatura ao vértice é chamada de raio de curvatura. Todas essas distâncias vão ser reunidas em algumas equações que a gente vai começar a trabalhar agora. Equações estas que servem para a gente fazer alguns cálculos e esses cálculos que serão feitos aliados à adoção de algumas regras de sinais vão nos conduzir à caracterização da imagem, como eu já falei para vocês. A primeira equação do estudo analítico é aquela que afirma que o raio de curvatura é o dobro da distância focal. Raio de curvatura é o dobro da distância focal. A próxima equação é essa aqui, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa equação ela é chamada de equação de Gauss e ela serve para relacionar, digamos assim, a distância focal, a distância do objeto até o espelho e a distância da imagem até o espelho, através da soma dos inversos. Essa equação ela costuma ser escrita de uma forma diferente, o que muitos estudantes acham que facilita, que é o tal de produto pela soma. Se multiplica o P pelo P' e divide pelo P pelo P'. Esta equação é o resultado da escrita desta expressão aqui. As próximas equações que eu vou mostrar dizem respeito ao parâmetro conhecido como aumento linear transversal. Esse aumento linear transversal é um parâmetro que serve para identificar as características da imagem quanto à altura e quanto à orientação. A gente vai calcular ele e, dependendo do seu resultado, a gente pode classificar a imagem quanto maior, menor, do mesmo tamanho, direita ou uma imagem invertida. As três equações que servem para calcular esse A são as seguintes. A primeira delas, A de aumento linear transversal é igual a menos P' dividido por P. A segunda equação que você pode utilizar para calcular ele é a forma do IO. A é igual a I dividido por O. Este I que aqui aparece representa a altura da imagem, ao passo que o O representa a altura do objeto. É por esse motivo que nós escrevemos o A em módulo nessa expressão e aqui não. Porque como a altura, o A pode assumir valores negativos, não tem sentido. Se você não colocar o A em módulo, você corre o risco de calcular uma altura da imagem negativa, o que obviamente não tem sentido nenhum. Eu tenho menos 1,75 m de altura, não tem sentido. Por esse motivo que nesta expressão em especial, o aumento linear tem que ser expresso em módulo. E a última dessas equações, A igual a F sobre F menos P, que também te permite calcular a mesma coisa. Perdão.
o aumento linear transversal. São fórmulas diferentes que são usadas para se calcular a mesma coisa. O aumento linear transversal é algo adimensional, ele não tem unidade, por se tratar de um parâmetro que divide distâncias, né? As unidades das distâncias se cancelam e aí, consequentemente, o aumento linear resulta em algo adimensional. Nesse primeiro momento, pode ficar um pouco difícil de entender realmente como que o que é realmente o significado desse tal de aumento linear transversal. Mas no quadro a seguir, onde eu vou discutir com vocês sobre as regras de sinais, e vamos resolver um exercício, a resolução de exercícios é sempre bem-vinda, onde vai ficar um pouco mais claro sobre o real significado desse aumento linear transversal e como que essas equações podem ser usadas para se caracterizar as imagens produzidas por esses espelhos esféricos. Então, fiquem atentos no quadro a seguir. Como eu tinha colocado, agora a gente vai fazer a adoção das regras e sinais que realmente vai ajudar a gente a caracterizar as imagens produzidas pelos espelhos esféricos. Primeira delas, quando você calcula a distância focal de um espelho esférico e o resultado dá um número positivo, isso significa que o espelho em questão é do tipo côncavo. Se você calcula a distância focal e o resultado dá um número negativo, o espelho em questão é do tipo convexo. Ou seja, é pela distância focal que a gente pode descobrir a natureza do espelho. Ao se calcular o valor de P', nós descobrimos a primeira característica da imagem. Se o P', a distância da imagem até o espelho, resultar em um número positivo, a imagem em questão vai ser classificada como real. P' negativo implica em imagem virtual. Se você calcula o aumento linear transversal, o A, e o resultado dá um número positivo, isso significa que a imagem em questão vai ser classificada quanto à orientação como direita. Calculou o valor de A e o resultado dá um número negativo, a imagem é do tipo invertida. Então vejam que é pelo sinal do aumento linear que a gente vê como que se caracteriza a imagem quanto à orientação. E quanto à altura, nós determinamos o módulo do aumento linear transversal. Se o módulo for maior do que 1, a imagem será maior do que o objeto. Se o módulo deste A for menor do que 1, a imagem será menor do que o objeto. E por fim, e se o módulo do aumento linear transversal for exatamente igual a 1, a imagem é igual em tamanho se comparada com o objeto. Percebam, portanto, que para caracterizar a imagem, nós precisamos calcular duas coisas apenas: o P' e o A. O P' nos dá as características da imagem quanto à natureza, real ou virtual. E o A nos caracteriza a imagem pela orientação, direita ou invertida, e pelo tamanho, maior, menor ou do mesmo tamanho que o objeto. Nesse exemplo que eu vou fazer para vocês, vai ficar um pouco mais claro aquilo que eu estou dizendo. Aqui a gente tem o seguinte: um objeto foi colocado a 20 centímetros de um espelho esférico côncavo. A distância do objeto até o espelho, devo lembrá-los que é representada pela letra P. Distância do objeto até o espelho. Que tem um raio de curvatura de 60 centímetros. Deixa eu colocar aqui 60 centímetros e deixa eu colocar uma outra observação. O raio de curvatura não serve para nada, a não ser fornecer a distância focal. Lembrem um pouco, voltem um pouco o vídeo, você vai perceber que o raio de curvatura é o dobro da distância focal. O que significa que a distância focal é metade do raio de curvatura. E como se trata de um espelho esférico côncavo, a distância focal é positiva, o que vai ser representada pela ausência de sinal aqui no F. O que ele quer? Classificar a imagem quanto à altura, orientação e natureza. Determinar a classificação da imagem, classificar a imagem, passa por você calcular o P' e calcular o A, como eu tinha colocado. Então, o valor de P' que nos dará a natureza da imagem vai, por mim, ser determinado através dessa equação aqui. Ó. F é igual a P vezes P' dividido por P mais P'. Então, saca só. A distância focal vale 30. O P é a distância do objeto até o espelho, vale 20.
vezes o P', tudo isso dividido pelo P, que vale 20, mais o P', que eu quero determinar. Façamos a multiplicação cruzada. 30 vezes 20 vai dar 600. 30 vezes P', 30 P'. Isso tudo vai ser igual a 20 P'. Vamos tornar as coisas mais simples agora. Nós teremos 30 P' menos 20 P' igual a menos 600. 600 positivo, passa para o outro lado da equação negativa. Daqui, nós tiramos aqui embaixo que 10 P' será igual a menos 600. Assim, o P' será igual a menos 600 dividido por 10. O que nos dará um P' igual a menos 60 centímetros. Então, o que a gente pode concluir aqui? O P' deu um número negativo. E é por este sinal negativo que nós concluímos que a imagem é do tipo virtual. É pelo sinal do P' que a gente caracteriza a imagem quanto à natureza. Para caracterizar a imagem quanto à orientação, direita e invertida, quanto ao tamanho, maior, menor, do mesmo tamanho, nós calculamos o valor do aumento linear. O aumento linear pode ser calculado por 3 equações que eu já havia passado, e aquela que eu vou utilizar é A igual a menos P' dividido por B. O menos é cálculo da fórmula, tá? Que fique bem claro. O P' nós acabamos de calcular, não se leva o sinal para a conta, menos 60. Isso tudo divide pelo valor de B, que é a distância do objeto até o espelho, que vale 20. Aqui nós temos mais 60 dividido por 20. Vejam que o aumento linear transversal deu positivo e igual a 3. O sinal de mais do aumento linear ter dado positivo significa que a imagem é do tipo direita, conforme nós tínhamos visto antes. A positivo, a imagem é direita. Vejam que o módulo de mais 3 é 3. Como 3 é um número maior do que 1, a imagem em questão ela é maior do que o objeto. Dessa forma, quanto à altura, a imagem é maior. Quanto à orientação, a imagem é direita. E quanto à natureza, a imagem é virtual. Antes, eu estava lembrando agora, não me interpretem mal, tá? Essa distância da imagem até o espelho ter dado negativo, sinal de menos, tem uma única função aqui, que é indicar que a imagem em questão é do tipo virtual. Bom, espero ter deixado claro isso para vocês. Qualquer coisa, entre em contato comigo, faz aí um comentáriozinho aí na videoaula aí embaixo, que aí, dentro da minha disponibilidade do tempo, eu procuro sempre responder as dúvidas do pessoal aí. Ok? Mais uma vez, moçada, obrigado pela atenção de vocês e até as próximas videoaulas.